Olá, irmãos. É uma alegria mais uma vez poder estar com vocês, ainda aqui de novo de forma virtual, e poder compartilhar algo que eu tenho estudado e meditado na Bíblia. E eu gostaria hoje de falar com vocês sobre Gênesis 28, a famosa narrativa sobre o sonho de Jacó. E eu quero falar especificamente sobre uma metáfora que é usada na bênção que Deus dá para Jacó, uma promessa também que Deus dá para Jacó, em que ele diz no versículo 14: os seus descendentes serão como o pó da terra. Eu sei que Gênesis 28 narra o sonho de Jacó num lugar que veio a ser conhecido como Betel, ou seja, casa de Deus. Isso realmente é um relato extraordinário, né? Mas apesar desse contexto religioso de uma experiência transcendental, o capítulo 28 tem uma mensagem bem humana, bem terrena, sobre a identidade de Jacó e sua descendência e o papel que eles teriam nos planos divinos para toda a criação. Então, apesar, né, de você ter essa experiência tão extraordinária e uma metáfora tão mundana que para muita gente, ou até para especialistas, simplesmente significa uma grande quantidade, ou seja, né, muitas pessoas, né, uma descendência muito numerosa. Eu quero tentar mostrar para vocês hoje aqui que existe algo mais interessante nessa metáfora, algo mais significativo do que simplesmente um grande número. Então, minha proposta é que em Gênesis 28, 14, a expressão funciona tanto como uma metáfora de grande quantidade, quanto como uma metáfora para um modo de existência da descendência de Jacó no mundo. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, a gente tem que retornar ao capítulo 27, porque Jacó rouba, né, a bênção que era do seu irmão Esaú. Então tá lá, a bênção que Isaac dá a Jacó em Gênesis 27 contém imagens muito claras de prosperidade, de domínio e de disputa. A prosperidade prevista por Isaac sobre Jacó, que está, né, obviamente disfarçado de Esaú, aparece no início da bênção. É dito o seguinte: do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Isso está lá em Gênesis 27, versículo 28. O domínio aparece logo depois. Isaac diz o seguinte: que muitos povos o sirvam e se prostrem para você. Isso está lá no versículo 29. O que se imagina aqui não é necessariamente uma relação opressiva, mas certamente estamos diante de uma relação de domínio. Tanto o verbo servir quanto o verbo se prostrar apontam para relações de disparidade de poder e status. E aí, em conjunto, a imagem formada é de fato uma imagem de domínio. E por último, nós temos a disputa. Isaac diz o seguinte: que você seja senhor sobre seus irmãos e os filhos de sua mãe se prostrem para você. É a segunda parte do versículo 29. Então, ter alguém como seu servo e ser senhor sobre alguém tem implicações práticas iguais, né? Mas quando utiliza-se a linguagem ativa, né, ser senhor sobre, isso implica também em se sobressair numa disputa. Tá, essa bênção que Isaac dá para Jacó está muito bem alinhada com uma ideologia monárquica, real, até imperial, que nós podemos ver, por exemplo, num Salmo de Davi, que utiliza a mesma metáfora que queremos entender aqui em Gênesis 28, 14. Nesse Salmo de Davi, ele se vangloria de ter sido vitorioso sobre seus inimigos. Ele diz sobre eles, né, sobre os inimigos: eu os aniquilei, abati, e não puderam levantar-se.
eles caem sob os meus pés. Esse salmo está em 2 Samuel 39. Desculpa, 2 Samuel 22, versículo 39. Essa imagem de inimigos sob os meus pés, então leva para outra imagem lógica, que é aí o uso da metáfora, que é a mesma de Gênesis 28, 14. O Salmo diz o seguinte: eu os trituro como o pó da terra. Isso aparece no versículo 43, lá de 2 Samuel 22. Então, diante disso, o texto de 2 Samuel nos leva a perceber que existe uma bagagem conceitual e teológica muito grande nessa expressão como o pó da terra. Muito mais do que simplesmente uma metáfora para grande quantidade, um número muito grande de pessoas. Essa bagagem tem a ver com a identidade real, ou seja, da monarquia ou de um império, né, que existe na narrativa patriarcal. Isso é muito interessante perceber, muito importante. Né? O fundamento teológico, né, dessa bagagem está nas narrativas patriarcais, está na promessa divina a Abraão, de que ele geraria reis, lá em Gênesis 17, versículo 6. E que reis de povos procederiam de Sara, que está lá em Gênesis 17, versículo 16. Na teologia monárquica do Salmo de Davi, o povo de Deus, ou seja, os descendentes de Jacó, terá poder para transformar os outros povos, tidos obviamente como inimigos, em subservientes, escravos ou simplesmente meros defuntos sob seus pés. Essa visão tem muito mais a ver com a bênção que Isaac dá a Jacó em Gênesis 27, mas parece ser oposta à bênção divina dada a Jacó em Gênesis 28, inclusive por causa da metáfora como o pó da terra. E é isso que eu quero mostrar agora, e para poder mostrar isso a gente precisa atentar para 3 detalhes que aparecem no sonho de Jacó. O primeiro detalhe vem logo depois da descrição da escadaria e que os mensageiros de Deus subiam e desciam por essa escadaria, e é dito o seguinte: veja, o Senhor estava parado em pé no topo dela. Nesse detalhe podemos ver algumas questões interessantes, né? Diferente do relato da Torre de Babel em Gênesis 11, versículos 1 a 9, Jacó não tem um papel ativo na busca pela presença divina e muito menos tem a pretensão de alcançar a esfera celestial, como queriam os idealizadores de Babel. Um pouquinho mais para frente vocês vão entender por que eu estou usando a Torre de Babel como exemplo comparativo aqui. A Torre de Babel ela foi um projeto de poder militar e opressivo com o intuito de garantir, por meio desses esforços, uma identidade régia, uma identidade real para seus idealizadores e financiadores, assim como garantir o apoio divino meio que tomado à força. Mais adiante, né, nós vamos ver que a torre, né, do sonho de Jacó, como que ela foi construída, e aqui construída entre aspas, tá? Mas fica aqui já o contraste evidente no fato de Jacó não ter tido a iniciativa foi de Deus. A passividade de Jacó é ainda mais marcada pelo fato de que ele está dormindo, é um sonho. Além disso, o fato de Jacó não subir a escadaria estabelece a distância e proximidade, ou seja, a transcendência e a imanência adequada na relação entre o ser humano e Deus. Ainda assim, Deus inclui em sua bênção a Jacó a promessa: veja, eu estou com você, em Gênesis 28, versículo 15. Isso comunica a realidade da presença de Deus ao lado de Jacó e não uma presença distante lá no topo, na esfera celestial. Veremos um pouquinho mais disso mais para frente, mas enquanto os idealizadores de Babel queriam subir, Jacó
permanece na base da escadaria. Neste detalhe está marcada a humildade de Jacó contra a arrogância dos idealizadores de Babel. Sendo assim, enquanto os idealizadores de Babel são os típicos monarcas da antiguidade oriental, aqueles que querem representar a Deus, aqueles que querem estabelecer a sua identidade como rei e representantes de Deus, Jacó se comporta como uma pessoa comum. Então, já aqui nesse primeiro detalhe, podemos concluir que o sonho de Jacó fortalece uma identidade simples e humilde para ele e seus descendentes, em contraste com a identidade de poder opressivo que se vê em Babel, na bênção de Isaac e também no Salmo de Davi em 2 Samuel 22. O segundo detalhe que aparece no sonho de Jacó é que ele está dormindo sobre uma das pedras daquele lugar, no versículo 11 lá de Gênesis 28, e que após acordar do sonho, ele usa essa mesma pedra para erguer um pilar religioso, né, uma pilastra, no topo da qual ele derrama óleo para marcar o lugar como um lugar sagrado. Mais ainda, mais do que sagrado, ou explicando o que significa ser um lugar sagrado, como casa de Deus e porta do céu, como aparece lá no versículo 17. Então, nesses detalhes, nós vemos que a pedra, que é um elemento básico, natural e simples, foi o objeto que levou à imagem da escadaria. Mais uma vez, o contraste com a Torre de Babel é significante. Lá a torre é construída com tijolos e betume. Está lá em Gênesis 11, versículo 3. Seguindo o tipo de construção imperial executada por escravos, como nós podemos ver no trabalho da descendência de Jacó no Egito. Né? Eles fabricavam tijolos e construíam cidades, edifícios, pirâmides. Está lá em Êxodo 1, versículos 11 a 13. A realidade material por trás do sonho de Jacó está os zigurates. E é por isso que eu estou usando a Torre de Babel como exemplo comparativo, porque a Torre de Babel nada mais é do que um zigurate. O que é o zigurate? O zigurate era uma construção religiosa parecida com uma pirâmide, né? A arquitetura semelhante de uma pirâmide, mas a sua função é diferente da pirâmide. A sua função religiosa era indicar um lugar sagrado que servia para as divindades se locomoverem entre a esfera celestial e a esfera terrena. O zigurate não é um templo, mas ele geralmente está próximo de um templo, ou um templo é construído ao lado de um zigurate. Então a ideia é que a divindade usa o zigurate como uma escadaria, porque todo zigurate tem uma escadaria, uma rampa, em que ele desce e aí se coloca como presente no templo. Então esses zigurates, né, arqueologicamente falando, aquilo que já foi encontrado, eles têm o exterior feito de tijolos e a parte interna simplesmente preenchida de escombros, pedras e terra, ou seja, pó. O seu tamanho podia variar entre 20 a 200 metros de cada lado da base. Mas aqui em Gênesis 28 nós temos uma pedra, sem ser trabalhada por ser humano algum, que Jacó usou para dormir, servindo como ponto de partida da imagem de um zigurate em seu sonho. Os detalhes aqui vão adiante para marcar uma relação entre a pedra, Jacó e o zigurate, né, ou a escadaria. Jacó coloca a pedra como seu apoio de cabeça. E a palavra hebraica aqui inclui o termo para cabeça, que é rosh em hebraico. Aí depois nós temos o topo da escadaria, e a palavra topo em hebraico é a mesma palavra para cabeça, ou seja, né, a parte de cima também é rosh. O topo da escadaria chega até o céu, e aí Jacó, depois de acordado e tal, ele derrama óleo sobre o topo da pedra, e de novo aparece aí a palavra hebraica rosh. Então a cabeça de Jacó, o topo do zigurate e o topo da pedra estão intrinsecamente relacionados
em sua identidade como meios de experiência da presença divina. Né? Eles funcionam como um canal de ligação da Terra com a esfera celestial, ou entre a criação e a divindade. Isso ficará um pouquinho mais claro lá na frente. Mas, mais uma vez, não há nenhum indício aqui de uma identidade poderosa, elitizada, mas sim uma identidade simples, básica e humilde, uma pedra qualquer do lugar onde Jacó estava. Terceiro e último, né, o detalhe, essa relação entre Jacó, o zigurate e a pedra não está somente em seu topo, né, sua cabeça, mas também em sua base, em sua relação com a terra. O zigurate do sonho de Jacó tem o seu topo alcançando o céu, tá? Mas a sua base está firmada em pé sobre a terra. Está lá em Gênesis 28, 12. E aí o verbo usado aqui aponta tanto para uma posição bem firme, estável, imóvel, em relação à terra, quanto também para uma posição relacionada à divindade, já que Deus, esse é um verbo comum para falar sobre um rei que está em pé firme ao lado do seu trono ou à frente do seu trono. E Deus, no próprio sonho de Jacó, ele aparece como estando firme em pé no topo da escadaria. Então temos a bênção de Deus a Jacó dizendo que a sua descendência será como o pó da terra. O zigurate, aquilo que serve como conexão entre céu e terra, está bem firme na terra. E aí Deus vem e fala para Jacó que a descendência dele será como o pó da terra. Para enfatizar ainda mais essa relação, né, Deus diz o seguinte: a terra na qual você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Versículo 13. Por mais impressionante que seja o sonho e a visão do topo da escadaria alcançando o céu, tem Deus, né, lá sobre o seu topo, o foco da visão, na verdade, é a terra. E como a presença de Deus está relacionada com a terra, Jacó e sua descendência. Uma vez que a escadaria, né, o zigurate, que media a presença divina entre o céu e a terra, está bem firmada na terra, e a descendência de Jacó será como o pó da terra, existe uma relação de causalidade entre a presença divina e a identidade da descendência de Jacó. E é isso que eu quero explorar aqui para a gente concluir. Em vez de querer a bênção e lutar por ela contra os outros, Deus propõe para Jacó ser ele mesmo uma bênção em favor de todas as famílias da terra. Essa diferença entre ter a bênção como propriedade e ser bênção para se espalhar entre os outros é exatamente a diferença entre usar os outros para o seu benefício, entre aspas aí, reduzir os outros ao pó da terra, como aparece, né, no Salmo de Davi, e se entregar para beneficiar os outros, ou seja, você mesmo ser o pó da terra. A Torre de Babel, a bênção que Isaac dá para Jacó em Gênesis 27 e o Salmo de Davi em 2 Samuel 22, eles representam a primeira forma de ser no mundo, né? Essa forma de usar os outros, de ter a bênção como propriedade. Enquanto isso, o que Deus quer mostrar para Jacó representa a segunda forma de ser no mundo, ser como o pó da terra. Algo interessante é que a primeira forma de ser no mundo está relacionada com a identidade de reis na antiguidade oriental, né? Como eu tenho tentado falar aqui algumas vezes. Mas Deus sugere que no fim é a segunda forma de ser no mundo que realmente representa uma identidade real, uma identidade de quem realmente é rei. Na ideologia imperial da antiguidade oriental, o rei representa a presença divina na terra e media a sua bênção. Um exemplo disso está em Daniel 4, e a imagem de Nabucodonosor, né, o grande rei da Babilônia, como uma árvore da vida. Isso é ideologia. No entanto, a
prática imperial se dava pelo exercício de poder coercivo e a redução de seus subjugados como o pó da terra. Ao afirmar que Jacó e sua descendência, em sua forma de ser no mundo, como o pó da terra, eles abençoarão todas as famílias da terra e servirão de mediação entre o céu e a terra. Ao afirmar que essa é a identidade de Jacó e sua descendência, Deus está estabelecendo que a verdadeira identidade real de quem é rei é essa, a humilde. Jacó e sua descendência são reis, representantes de Deus, como intencionado em Gênesis 1, 26 a 28, exatamente quando eles são como o pó da terra. Quando todos estão olhando para o topo que alcança o céu, Deus quer que o foco esteja na base firmada na terra. Quando busca-se o topo, Deus desfaz os planos divinos, os planos humanos, como fez na Torre de Babel. E como frustrou os planos de Jacó, que roubou a bênção de Esaú, a bênção que aparece em Gênesis 27. Mas quando busca-se ser o pó da terra, o chão, ali, veja, Deus aparece. Deus abençoe os irmãos.